Bom, pessoal, hoje nós vamos começar a quarta aula de caldeira, do curso de caldeiraria. Quarta aula falando sobre geometria, certo? Geometria, só estou colocando aqui mais as coisas que a gente vai usar, principalmente aqui o cilindro, que a gente vai precisar, né, para poder a gente fazer as nossas derivações. Então, coloquei aqui, a área do cilindro é igual a π vezes raio quadrado. Aqui tem um raio, daqui para aqui é o raio, né, ao quadrado. Então, 3,14 vezes 30,15 centésimos ao quadrado é igual a 909 vezes π 3,14, 909 3,14 dá 2.854 milímetros, e 33, né? 30 milésimos, milionésimo. Então, dá 2.850 milímetros, 854 milímetros, 3.305 milionésimos de milímetro, 10 centésimos milionésimos de milímetros quadrados. Então, é essa medida aí. Então, esse cilindro aqui, eu botei aqui 2 polegadas. 2 polegadas é o valor que é o valor, quer dizer, esse 2 polegadas aqui é o valor venal, é o valor que é vendido nas lojas 2 polegadas. Mas só que 2 polegadas é chamado tudo de 2 polegadas, mas o diâmetro externo é 60,3. Certo? Como assim com todos os outros tubos. 3 polegadas dá 88,1, também 0,3, 88, alguma coisa. Então, assim sucessivamente. Então, o estubo 2, 3, 4 polegadas nunca é o valor que está aqui no paquímetro, certo? No paquímetro está 2 polegadas, mas o tubo não dá 2 polegadas. Daqui para aqui ele dá 60,3, no caso de 2 polegadas. Então, o perímetro é o quê? É o comprimento. A gente vai pegar esse tubo e vai abrir ele. A gente abrindo esse tubo, a gente abrindo o tubo, ele vai ficar o quê? Vai ficar nesse comprimento aqui, certo? Nós fizemos para poder pegar esse comprimento, né? Esse perímetro, o pessoal chama de perímetro. Então, esse comprimento aqui é igual a π vezes 60,3, que é o diâmetro. Então, π 3,14. Π, devendo lembrar que π é uma constante, né, que a gente usa aqui, no caso. 3,14 vezes 60,3 dá 189,342 milésimos, né? Então a gente arredonda para 189 milímetros. Devemos lembrar que para quando a gente for fazer, né, o nosso gabarito, a gente acrescenta aqui só uma espessura da cartolina, para poder a gente fazer esse cálculo aqui. Digamos 0,2, 0,3 milímetros, a gente acrescenta aqui e multiplica por π 3,14. A gente vai ver aí quando a gente for fazer o desenvolvimento das derivações. Então, o quadrado aqui, o quadrado é igual a lado vezes lado, 50 vezes 50, dá 2.500 milímetros quadrados. Trapézio, medida menor mais a medida maior, né? E aí vezes a altura. Então, foi a gente fez aqui, bem maior, bem maior isso aqui, né? B menor é a parte de cima e H é a altura. Fizemos aqui o cálculo dividido por 2. Então deu 3.750 milímetros quadrados. No caso do retângulo, ele dá o que? Retângulo é base vezes altura. É a base, que é 100, vezes a altura, que é 50. Então, base vezes altura dá 5.000 milímetros quadrados. Entendeu? Então não é difícil, é fácil. Quando se for fazer, por exemplo, uma chapa, porque às vezes você pega um tubo tão grande, o diâmetro é tão grande, que não dá para, não vende, não tem tubo vendendo no comércio. A gente faz o quê? Faz de chapa, né? Para fazer para poder você virar esse tubo, para curvar esse tubo, para virar um cilindro aqui, o que acontece? Você vai ter que calandrar. Calandrar é o que? Você bota numa máquina, vai lá, ela vai fechando, 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 até fazer um círculo, certo? Mas existe o que? Existe um macete aqui, existe o pulo do gato aqui, para não ficar fora da medida. Quando você for fazer, por exemplo, uma medida externa, você diminui, né? Você diminui uma espessura da chapa, porque quando você está
quando você está calandrando, a chapa ela aumenta de tamanho. Isso para o diâmetro externo, você diminui uma espessura da chapa. Quando você quiser o diâmetro interno, é o contrário, você aumenta uma espessura da chapa para poder calandrar. Isso aí é quando for calandrar, certo? Tem que ter uma caldeiraria, tem que ter uma máquina grande chamada calandra, e a calandra essa chapa aqui para ela virar um tubo. No caso de tubo muito grande, tubo de 50, 50, digamos assim, 50 polegadas de diâmetro, 100 polegadas de diâmetro, tem tubo muito grande, né? No caso você faz aqueles tubos aliás, para tanques de água, por exemplo, você tem aqueles diâmetros muito grandes. Você faz com o quê? Com isso aqui. Entendeu? Você faz calandrando, certo? Se a chapa não der para calandrar toda, a gente faz uma parte, vai calandrando, calandrando, até a gente fechar o cilindro. É o que a gente faz aqui. Mas quem faz isso? É uma calandra, para poder calandrar a peça para você fazer um cilindro. Mas o cilindro que já existe no comércio, é fácil, você só vai comprar e fazer. No caso que a gente vai usar muito isso aqui, quando a gente for fazer quando a gente for fazer as nossas derivações aqui, para poder fazer o papel gabarito, esse cilindro aqui vai servir. A gente vai fazer a gente vai ver lá na frente os triângulos para a gente fazer direitinho. Na próxima aula a gente vai falar sobre triângulo, tá certo? Então por hoje, pessoal, é isso aí. De geometria, essa é a primeira parte de geometria. Vamos para a segunda parte na próxima aula, tá ok? Fechando aí. Um abraço.